Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar e sempre com o desejo de trazer a você uma opção boa de leitura. Hoje nós iniciamos o programa com a seguinte pergunta: tem espíritos embaixo da cama? Eu acho que essa é a grande dúvida daqueles que ainda não conhecem a doutrina espírita, que estão iniciando na doutrina espírita. E é esse tema que nós vamos hoje refletir com a nossa convidada, que já esteve aqui conosco, trazendo também um outro livro muito interessante. Esse é o segundo livro da coleção Uma Visão Bem-Humorada do Espiritismo. E nós vamos conversar com Tatiana Benites sobre o livro Tem Espíritos Embaixo da Cama? Bom, Tatiana, você quando vem aqui, você traz sempre Um assunto polêmico. as respostas para as grandes dúvidas daqueles que ainda não se engajaram na doutrina, não conhecem a doutrina, né? Mas seja muito bem-vinda mais uma vez ao programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui de novo. Bom, quando você esteve aqui a primeira vez, você falou de espíritos no banheiro, né? Que nós também comentamos que eram as grandes, né, preocupações das pessoas que se iniciavam no curso de doutrina espírita, quando nós falávamos, nós somos rodeados de espíritos, né? E hoje você traz o Tem Espíritos Embaixo da Cama. Como é que é isso? De onde surgiu essa? Você está fazendo uma coleção, é isso, né? Na verdade, começou com Começou. um livro, né, que na verdade é uma coletânea de textos do Correio Fraterno, do jornal Correio Fraterno, que eu tenho Certo. uma coluna que chama-se a coluna da Laurinha, né, Coisas de Laurinha. E a Laurinha é uma criança, né, uma menina de 8 anos, que frequenta o centro espírita. Então, eu vim fazendo várias histórias e a gente juntou e colocou num livro, que é o primeiro livro, Tem Espíritos no Banheiro? É a grande pergunta. Certo. E esse livro acabou que as pessoas faziam outros questionamentos também. E eu resolvi fazer também o Tem Espíritos Embaixo da Cama. Porque são questões que, quando a gente começa a estudar o espiritismo, a gente se faz. Então, essa história de tem espíritos em todo lugar. Então, Sim, tem no banheiro? verdade. Tem no meu quarto? Tem embaixo da cama? E tem a história do ladrão embaixo da cama, tem o amante embaixo da cama, né? Então, é um tema que suscita mesmo dúvidas, né? Sim, e as pessoas começam a refletir sobre isso, né? Então, tem crianças que, como o meu trabalho é muito mais voltado para criança também, embora os adultos estejam estudando pelos livros, Sim, sim, as crianças questionam isso também. Ah, tem alguma coisa debaixo da cama? Muita gente já teve medo debaixo da cama, né? verdade. Será que tem alguma coisa? Será que tem um monstro? Que tem alguma coisa? Isso. E o espírito embaixo da cama também é questionado. Então, por isso, eu acabei fazendo uma das histórias. Esse livro também é uma continuação do outro, também são uma coletânea de várias histórias. E dentre essas histórias tem essa história do espírito embaixo da cama. Então, mas essa inspiração para as histórias, você conta no livro, né, que é mais ou menos as suas experiências do cotidiano, né, quando você trabalha com as crianças, enfim, da sua vida no dia a dia, né? É isso mesmo É, você tira de tudo que você vive e sempre você tira uma ideia, é isso? sempre que eu posso, eu vejo alguma situação e acabo colocando isso no livro. Mas as histórias também são inspiradas, né? Ah, Então, muitas histórias, as primeiras histórias, praticamente todas foram através das crianças. Tudo que certo, elas perguntavam, questionavam, contavam, eram transformadas em histórias para o livro. Mas outras são muito inspiradas, certo. né, de situações também, mas todas são adaptáveis ao nosso dia a dia, que é o mais interessante. Porque eu acho que é interessante, os espíritos também estão preocupados em falar para as crianças, né? Sim. Mostrar para as crianças a forma mais simples, né? E tirar esse medo, porque nós trazemos ainda conceitos muito fortes de temor, né? É muito enraizado, né? O que a gente não conhece, a gente tem medo. Então,
Hoje é muito mais fácil a gente conversar com as crianças sobre isso. Sim. Mesmo porque elas veem muitos filmes, muitos desenhos que falam também sobre o tema. As novelas trazem isso. Então, a gente consegue falar abertamente com as crianças e elas entendem muito bem esse tema. Tem mãe que tem medo de falar, existe espírito para o filho. Ele sabe disso. Ele sabe, né? Ele sabe. As crianças estão muito mais próximas a esse mundo do que nós adultos. Verdade. Né? Então, é um livro que ele está voltado basicamente para o jovem, a criança, mas ele é um instrumento na mão do adulto, né? Porque ele também esclarece o adulto, mas ajuda o adulto a explicar, a responder para as crianças, né? Eu costumo dizer que ele é um livro infanto-juvenil, mas que ele não é infanto-juvenil, porque, na verdade, a linguagem dele é mais simples para explicar a doutrina. E é um livro que traz o bom humor. Sim. Porque é uma criança que pergunta, é uma criança que passa por algumas situações que, na verdade, nós adultos, às vezes, passamos também. Sim. Então, trazemos alguns questionamentos que também são feitos por nós adultos. E que, às vezes, a gente tem vergonha de perguntar porque acha que é uma pergunta, assim, como eu vou perguntar isso? Exatamente, e uma criança não tem esse medo. Não tem. Então, como ela pergunta, a Laurinha pergunta. Né? Ela escuta alguma coisa, entendeu errado, ela pergunta do mesmo jeito. Né? Isso ajuda, né? Você vai se soltando, você vai percebendo que você, como adulto, também pode fazer isso, né, na sua vida. A gente vai ficando receoso e vai se encolhendo e vai passando vergonha porque não sabe e não pergunta. Exatamente. Né? Faz aquela cara de, ok, entendi, mas não entendeu. Isso. Né? E aí, se você tiver que dar alguma resposta ou dar algum retorno para a pessoa com quem você está conversando, você passa vergonha porque você não sabe, você não entendeu o que ela disse. Né? Às vezes uma palavra mesmo, o significado de uma palavra. Então, eu acho que o livro te mostra, principalmente para o adulto, que isso faz parte do processo de aprendizado, né? E que nós somos eternos aprendizes. O erro faz parte do aprendizado. Isso. A dúvida faz parte do aprendizado. E isso desde quando nós somos crianças. Sendo criança é mais fácil? Sim. Sim. Mas sendo adulto, se nós estamos começando uma nova área, um novo estudo, a gente não tem que ter vergonha de perguntar, né? E muitas vezes as pessoas têm vergonha, né? Quando pegam, às vezes, a capa do livro e falam, tem espíritos embaixo da cama. Olham para mim e falam, tem? Porque... Tem, né? Então, o que será que tem nesse livro, né? E tem um medo, né, de perguntar, de será que ela vai me dar uma resposta? Eu vou ficar com medo de olhar debaixo da cama. E o livro é mais esclarecedor para você não ter medo. Exato, é isso mesmo. Né? Porque apesar de ter uma linguagem simples e ter uma linguagem bem-humorada, ele traz uma linguagem perto da doutrina. Sim. Então, a minha preocupação é sempre passar alguma coisa que fale da doutrina espírita, dentro de cada história. Certo. Nós vamos continuar conversando já já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando se tem espíritos embaixo da cama.